Meu ídolo. Meu ídolo. Precisamos falar sobre esse dorama. Capítulos 9 e 10. Penúltimos capítulos, porque semana que vem acaba. Ai, meu Deus do céu, essa vida dorameira. A gente se apega aos personagens e depois precisa dar tchau pra eles. Mas é isso, dorama excelente. Veio de uma forma despretensiosa. Eu não sabia que ia gostar tanto. E algo me diz que esse vídeo aqui vai ser grande, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre os capítulos 9 e 10. Eu queria ter gravado capítulo 9 e capítulo 10, mas eu tive questões. Eu tive que levar uma pessoa da minha família no hospital ontem, então fiquei lá 6 horas no hospital e foi um motivo também que eu não consegui fazer a live de ontem e que eu não consegui gravar o 9º capítulo. Mas tô aqui, tá tudo bem, a pessoa da minha família tá ótima, tô aqui, a live vai ser na quinta, dia 22, e vamos fazer agora a análise dos capítulos 9 e 10. Eu não sei nem se é análise, gente, é mais aqui uma conversa, porque eu acabei de ver os capítulos, e eu tô aqui com a minha cabeça borbulhando. Se eu tivesse feito um vídeo só sobre o capítulo 9, o título ia ser: Cadê o beijo? Cadê o beijo? Ah, mas no capítulo 10 ele veio, gente, de 12 capítulos, no 10, finalmente! O beijo veio, e veio um beijo bom, um beijo digno, e fui feliz. Quero saber se vocês gostaram também. Mas, gente, eu tenho muita coisa pra falar. Pra quem não conhece, olá, meus queridos dorameiros, bem-vindos ao canal Hora de Dorama. A gente tá aqui pra falar dos capítulos 9 e 10 de meu ídolo, dorama sensacional, que tá na Netflix. Não deixa de se inscrever, de curtir, de hypar, de ativar o sininho e comentar. Eu quero saber como é que vocês estão nessa expectativa de término desse dorama. E quem vocês acham que é o assassino, né? Quem vocês acham? Muita coisa vai acontecer. Bem, bora lá. Lembrando que quinta, dia 22, a gente vai ter uma live. Então venha, vamos falar sobre esse dorama na live. Tem tanta coisa pra falar na live, né? Tem todos os doramas que estão acontecendo. O Amor Pode Ser Traduzido, que a gente tem que falar sobre esse dorama, que realmente é uma fofura. De Repente Humana, que eu tô gostando, mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E ali, com certeza, eu vi o capítulo 1 e 2, gostei, mas não amei ainda. Gostei. Eu acho que o capítulo 3 e 4 vão mostrar pra que veio esse dorama, vamos ver. E aqui, meu ídolo, capítulos 8 e 9. Temos tanta coisa pra conversar nessa live. Não deixa de participar. Bem, bora lá. Então, esse dorama tenta manipular a gente de uma forma muito legal, a gente tenta achar, eles tentam fazer com que a gente ache que fulaninho matou, e depois, não, fulaninho é bom, depois, não, esse não é tão bom, é ele que matou, ou ela, né? Então fica mexendo com a gente, né? Tenho certeza que quem foi assassino não é nenhum desses que apareceu até agora. Mas, tanto o CEO como a ex, né? A gente já achou que foram eles. No começo do 9, eles tentam falar, não, eles são bonzinhos, ele teve um término legal com a ex, o CEO tá contando pra ele a verdade. Mas não, né? Os dois, a gente continuou com pulga atrás da orelha. Quando a ex amassou a foto, e quando o CEO, a gente percebe que, na verdade, ele só tava querendo encobrir ele. Nada desse negócio de, eu cuido de você desde os 10 anos de idade. Né? Ora bolas, quem vai cair nesse papinho? Então, os dois continuam ali no ranking dos possíveis, né? No hall dos possíveis assassinos, né? Pode ser a mãe, né? Porque ela ganhou um dinheiro e teria que devolver? Pode. Pode ser aquela mulher que trabalhava na casa? Acho difícil. Ela pareceu ser fofinha de verdade. Pode ser o gerente? Pode. Pode ser o próprio CEO? Pode, mas eu acho que não, porque eles botaram muito foco nele. Pode ser a ex? Mesma coisa. Até pode, mas eu acho que botaram muito foco nela, né? Ou pode ser mais alguém que a gente vai ficar muito suspeito. Pode ser o próprio promotor? Quem sabe seria uma grande reviravolta. Reviravolta mesmo seria se fosse o amigo, o coadjuvante, o fofinho que gosta dela. Mas a gente sabe que não é ele. Mas aí sim, né? Seria uma boa reviravolta. Mas não é. A gente viu no final do capítulo 10, ele ali naquele jardim procurando alguma coisa. Procurando o quê? O celular. O celular do amigo que foi assassinado, que a gente sabe que tá por ali. Então, esse celular vai ter evidência e com certeza o amigo da Prota vai encontrar. Uma coisa legal que começa a acontecer no 9 é a nossa Prota se sentindo mais à vontade com o Idol, porque ele já tá super à vontade com ela, né? Ela até fala no capítulo 10, poxa, você sempre é muito transparente comigo. E ela, no 9, sendo transparente com ele em relação até que ela gostava dele, como
ídolo ainda. Ela ainda não se tocou que gosta dele como homem, mas como ídolo. Então tem uma hora que ela leva uma comida pra ele, ele fala: como você sabe que eu gosto disso? Ela fala assim: eu sempre soube que você gosta disso. Eu te amava como ídolo, né? Então, assim, ela pode começar. Ele gosta de refrigerante quente, gente. Olha isso. Então, ela sabe tudo dele e ele ri. Ela fala com vergonhinha, mas fala e ele dá uma risadinha. Então, isso é legal. Tá normalizando uma situação entre eles, entre o passado. Eles estão fazendo pazes com esse passado deles. Rola um momento fofinho de triângulo amoroso com ela e o amigo e o idol. Rola, fofinho, né? Tem que ter. É dorama, tem que ter isso, né? Até que ela pergunta pro nosso idol: o que que você faria se você fosse uma pessoa comum, se você não fosse famoso? E aí ele fala, e aí eles vão passar esse dia dele comum, né? Então, é um dorama, é um capítulo fofo, é um capítulo de conexão entre os dois, né? Deles, na essência deles, como eles são de verdade. E aí vão para a escola dele, vão para o restaurante onde ele ia. E aí muito legal o dono do restaurante que o reconhece, dá aquela comida mais para ele. E depois a gente vê que tem até um posterzinho do Golden Boys ali. Então ele acompanhou o nosso idol, muito legal. Vão no aquário, que é onde ela gosta. Aí tem aquele momento delas fogem de fãs que o reconhecem. Aí aquele quase beijo. E eu assim, cadê o beijo? Eles vão para aquele lugar, naquela escadaria, onde eles se conheceram antes, né? Onde ela estava muito triste e ele ainda não era idol. Que, aliás, é o mesmo lugar que passou no reality Meu Namorado Coreano. Aquela ponte com aquelas... Não, milhares de doramas, é que eu acabei de ver no Meu Namorado Coreano, né? E aí, esse momento lindo deles ali também. E eu só pensava, cadê o beijo? E aí ele leva ela em casa, aquela coisa fofa, e ele fala, Tchuaio, né? Não é isso? Eu gosto de você. Daqui a pouco, com certeza, vai rolar um saranhê. Ainda tá no Tchuaio. Aí ele fala isso, e cadê o beijo? Não tem beijo. Acaba. E a gente consegue ver na cena dos próximos capítulos que ela não vai, ela vai dar um, né? E aí começa o capítulo 10. E ela fala, não, veja lá, sou confusa. E eu só pensava, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Por que você está confusa? Não tá, desconfunde sua cabeça. Mas tudo bem, a gente consegue entender que ela construiu a vida inteira, ela construiu para ela, na vida inteira, um personagem. Para ela poder sobreviver. Ele até fala para ela depois, tudo que ela fez na vida foi para conseguir sobreviver. Então, ela teve um trauma muito grande, muito enorme quando era mais nova, e que o pai foi acusado de assassinato, e a gente já sabe que ele não era, e ele se matou ainda por cima, né? Então, e aí ela recebeu muito bullying. O que que ela fez? Ela virou advogada para conseguir inocentar o pai, conseguiu se afastar de todo mundo emocionalmente, fisicamente também, mas emocionalmente também, e trabalhar muito, que é onde ela conseguia se distanciar desse momento que foi tão traumático. Então, era uma persona, né? É uma forma dela conseguir sobreviver. Então, quando ele se aproxima dela, de alguma forma, tá furando essa, né, essa camada de isolamento que ela criou com a sociedade. Criou com qualquer um, até com o melhor amigo que gosta dela, né? Então, ela aceitar que ela vai sair dessas frestas, desse isolamento dela, é muito, até para ela, né? Então, mesmo eu estando revoltada, meu Deus, que história é essa? Vai lá, diz pra ele que você gosta dele também. Eu falei, Cláudia, calma, é profundo. E aí, é isso, gente. Dá pra entender o que tá acontecendo, essa loucura que tá acontecendo na cabeça dela. Mas, e ele fez muito inteligente, ele falou, vou te dar teu tempo. Ele entende, ele também tem os traumas dele, né? Ele entende, ele, vou te dar teu tempo. Mas aí fica o boné, adorei que ficou o boné. Aí ela vai, encontra com ele, e aí devolve o boné, mas aí eles se conectam, né? Mais uma vez aí. Ele, quando volta pra casa dele, ele tem aquele momento de choque, não choque de realidade, mas de confronto com a realidade que ele tinha fugido, né? E aí ele, né, respira fundo e passa, abre a janela. E abrir a janela é muito metafórico, porque ele deixa a luz entrar. Ele sai do enclausuramento que ele também estava. Ele e ela são tão parecidos em tantos aspectos, por isso que eles se entendem a dor do outro. Mas ele abre a janela. E ao abrir a janela e trazer a luz, ele traz a luz para a vida dele. A luz em todos os aspectos, até no pensar.
ter claridade, clareza ao ver as coisas. E eu tava tão metafórica nesse momento que até ele varrendo o chão, eu tava, meu Deus, ele tá tirando a limpeza, tá tirando a sujeira da vida dele. Ele tá se conectando um pouco mais. Agora, inimigos é o que não falta pra eles, né? Temos muitos. Aí tem o próprio assassino, que não sabemos direito quem é. Tem o fotógrafo, que tá finzão de acabar com a nossa prota. E tem o promotor, que tá finzão de acabar com o prota, né? Então, casal nota 20. Tem, assim, chumbo grosso chegando. Então a gente tem o capítulo 10, é muito bom. É um capítulo que tem essa mistura de de um aconchego, uma aproximação e um beijo maravilhoso, né, desse momento deles e ao mesmo tempo o chumbo grosso chegando, ele sendo indiciado e ela sendo exposta na mídia, né? Então, assim, é o pior que pode acontecer com os dois e ao mesmo tempo o melhor, né? Só que dessa vez é diferente. Dessa vez eles não estão sozinhos. Dessa vez eles estão juntos e dessa vez eles querem encarar. Então, isso que é o diferente de tudo que eles passaram até então. Uma coisa que me chamou a atenção é essa questão do promotor. E ele fala tanto que se ele errar vai acabar com a reputação dele. Aí eu fiquei pensando, gente, mas não é culpa tua, é culpa do processo. Não é é o processo. O processo é quem é inocente. Por que culpar tanto o promotor? E eu fiquei me perguntando, será que é verdade? Será que é exagero do dorama? Fui procurar e eu quero ler pra vocês, posso? Olha só, fala o seguinte, olha só. Na Coreia, acusar a pessoa errada é uma falha grave de caráter profissional, não apenas um erro técnico. O promotor coloca o nome dele na acusação. O indiciamento leva a assinatura do promotor. Isso significa que ele assume publicamente que verificou a provas, coerência e legalidade. Um erro não é visto como um erro de processo, mas sim como negligência ou abuso de poder. Por isso, quando um promotor acusa errado, o questionamento é: como você teve coragem de acusar sem certeza? Eles têm uma cultura de infalibilidade. Então, eles construíram, a promotoria construiu essa imagem, né, que é infalível. Errar quebra essa aura. Um erro vira um precedente perigoso e outros casos do promotor passam a ser revistos com desconfiança. Um promotor que erra perde a autoridade interna. E aí eu parar de ler, mas tem várias consequências e eu falei, meu Deus, não é que é isso mesmo? O dorama faz um pequeno retrato da vida real. Claro que as coisas não devem ser como a gente está vendo, né? Assim, quando a gente vê uma novela brasileira, as coisas não são como a gente vê. Mas um pequeno, né, baseado em fatos reais, quem sabe? Então eu achei interessante, quer dizer, interessante como espectadora. Pensando no dorama, queria dar um soco naquele promotor, ora bolas, né? O pai dele já acabou com a vida do pai da prota. Agora ele quer acabar com a vida do amor da vida da prota. Ou seja, todos os homens que ela amou, a família do promotor destrói, né? Mas ela vai dar a volta por cima, porque agora ela é advogada, o que ela não era na época do pai. Então agora ela vai conseguir. E eles estão com muita... Eles estão muito centrados, vocês viram no final do capítulo? Vamos repassar tudo, vamos repassar todas as evidências e vamos checar as incongruências, né? Então eles vão conseguir. E a gente já viu, que ele viu ali aquele negócio que caiu na casa dele. Parecia um brinco, mas não era um brinco, era um pingente. Mas assim, ele já sabe quem foi. Quem foi, gente? Quem vocês acham que foi? Tô mega curiosa. Eu ainda acho que é o menino mais quietinho da banda. Porque ele é o único que a série parece não querer incriminar. Entendeu? Então, seria meu Deus, é ele! E, meu Deus, não parecia! Acho que é ele. E não é à toa que o Prota chorou e ficou tão sensível ao ver. A gente viu na cena dos próximos capítulos ele chorando ao ver uma imagem, né? Fica aqui minha suspeita. Eu queria falar agora de uma coisa séria. Eu faço análise, fico brincando, mas eu queria falar uma coisa séria que me chama muita atenção. É a questão do machismo retratado nessa sociedade. E a gente sabe que machismo tem em todas as sociedades. Aqui também tem muita, mas essa, estou falando de dorama, então eu vou falar do que está retratado ali. E me dói muito quando mulheres que recriminam mulheres que são malvadas com as próprias mulheres. Numa sociedade machista, onde já existe um posicionamento da mulher que é
como se ela fosse inferior ao homem. A gente vê isso nos doramas de várias formas, né? A mulher, a filha não tem valor, quem tem valor é o filho que pode ser CEO, a mulher não pode nem se separar. Bem, eu não preciso falar, vocês sabem, né? Mas me dói mais ainda quando eu vejo mulheres maltratando as mulheres. Então você vê, na hora que ela foi acusada de uma advogada e parará, quem foi reclamar dela eram só mulheres querendo expulsá-la. Então, mulheres sendo muito malvadas com mulheres. E aí eu queria um segundo falar sobre isso. Porque, na verdade, não é que as mulheres são malvadas. Isso é efeito de uma sociedade onde, como não existe quase nenhum espaço para a mulher, quando a mulher atinge um espaço, ela luta como pode por aquele espaço. É uma lógica cruel. Num lugar onde não tem espaço para a mulher é que chega, ela é vista com lupa, porque ela não pode errar, porque ela representa alguma coisa. E se erra, ela tem que sair, né? Só há espaço para uma. E essa uma tem que ser perfeita, né? E as próprias mulheres vão ser as vigilantes dessa perfeição. Então, é uma coisa muito triste, porque não tem a ver com a mulher ou com o homem, mas com uma sociedade que é doente nesse conceito. Eu falei que era uma coisa séria, né? Não entro tanto nesses assuntos, mas me chocou, me choca toda vez que eu vejo mulheres fazendo maldade com mulheres. E na Coreia tem a questão do confucionismo. Eu até peguei aqui um textinho para ler rapidinho para vocês, que é o seguinte, olha, o confucionismo, ele deixava as mulheres como guardiãs da ordem moral, né? Então, mesmo numa Coreia moderna, o confucionismo ainda molda comportamentos. Para mulheres, ele reforça a contenção emocional, a obediência hierárquica, sacrifícios pessoais e responsabilidade pela harmonia social. Então, a mulher vira guardiã da moral e não agente de uma ruptura, né? Quando uma mulher sai da linha, outras mulheres sentem que a ordem foi ameaçada e reagem punindo. Se você entende um pouco mais da Coreia, da cultura coreana, se você mora na Coreia, já morou na Coreia, por favor, compartilha comigo, porque tudo que eu falo aqui é com base nos doramas que eu assisto e nas análises que eu faço. Eu não sou nenhuma expert em cultura coreana. Eu tô aqui conversando, sentada no sofá da minha casa, conversando com vocês, para saber a opinião de vocês, né? Mas é muito interessante, que fala assim que na cultura coreana o eixo não é culpa interna, mas vergonha social, né? Então, o erro de uma mulher mancha o grupo. E aí esse próprio grupo expurga essa mulher. E me dói muito, sempre quando eu vejo isso em doramas. E olha só, na Coreia, aguentar silêncio é uma virtude. Mulheres que aguentam humilhação, assédio e exclusão tendem a punir quem se recusa a aguentar. Porque quem rompe o silêncio expõe a violência, revela o sofrimento e torna a dor das outras em vão. Isso gera ressentimento. E aí gera o cancelamento social feminino. O julgamento mais duro costuma vir das outras mulheres. Mas isso tende a mudar, graças a Deus. Gerações mais novas questionam a hierarquia, rejeitam o sacrifício e falam mais dessa questão da inclusão da mulher na sociedade. É um tema um pouquinho mais sério. Não vamos nos aprofundar, porque aqui a gente está querendo falar de dorama como uma obra, né? Mas é porque realmente me incomoda, algumas coisas sempre me incomodam. O bullying me incomoda muito nas escolas e essa questão de mulher, homens maltratando as mulheres e mulheres maltratando as mulheres, né? Então, isso sempre dá um esguitozinho quando tô no dorama isso acontece. Mas, mudando completamente, 180 graus, vamos falar sobre o lugar que eles vão. Eles vão lá para um lugar lindíssimo, só os dois se isolam do mundo, o bicho pegando lá, né? Lá as coisas acontecendo na Coreia, eles vão para aquele lugar, e é lindo, vai passar a noite e aquele beijo. O que foi o beijo? Eu tava lá desesperada, cadê o beijo? Até que eles me entregam um beijo. Beijo digno de eu ter esperado até o capítulo 10. Adorei, curti. O que você achou do beijo? Achei um beijo bom. Gostei muito, curti muito. Ela acorda e ele fala, quer passar outra noite aqui? Mas por quê? Por que só pode beijar de noite? Beija ali, de manhã, no café. Acorda, vai e beija. Mas não, tem que esperar de noite pra beijar de novo. Tudo bem, vai, Cláudia, se contenha, se contenha. Mas aí eles estão lá e aí interfonam, ele vai ser indiciado, né? Por quê? Pelo que a gente já falou aqui,
o promotor precisa, de qualquer maneira, mostrar que ele estava certo e não errado. E achou lá algumas evidências que podem incriminar o nosso idol no crime. Ele tinha a mesma substância no corpo que as duas pessoas que foram... um foi assassinado e outro acidentado. Então, como se ele tivesse envolvido nisso e algumas outras coisas, né? Então... Agora, os últimos capítulos serão intensos. Vamos descobrir quem matou. Vamos descobrir como eles vão conseguir sair disso. E, se Deus quiser, vamos descobrir como eles vão conseguir sobreviver, né? Ele sendo idol e ela não sendo. Como é que ela vai conseguir? Eles vão conseguir ficar juntos. Porque, pelo amor de Deus, né? Eles precisam ficar juntos. É isso! E eu tô sofrendo! Porque eu tenho que esperar até a próxima segunda-feira para continuar esse dorama que eu tô curtindo muito. Foi uma ótima surpresa, uma grata surpresa. Não estava imaginando. E esse dorama tá, me conquistou, já me conquistou. Espero que eles saibam terminar. Sabemos que temos alguns doramas que eles, quando a gente tá tudo maravilhoso, fazem alguma coisa no último capítulo que a gente fala: ah, não, não faz isso. Mas aqui, fé que isso não vai acontecer. É isso, gente. Venha pra live na quinta-feira. Vamos conversar sobre esse dorama. Um beijo, a gente se vê no próximo capítulo. Não, no próximo vídeo. E próximo capítulo. Beijo.